Louvado seja o nome do Senhor. Falando com Deus, nossos irmãos. Senhor meu Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou com a tua palavra em mão. Precisando, Pai, do teu Espírito, intercedendo por mim, Pai, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível, Pai, me usa. Que o teu nome seja glorificado por tanto dos irmãos que estão acompanhando a tua palavra. Louvado seja Deus. Obrigado, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todos que acompanham, em nome de Jesus. Aqui no 2 Coríntios 9, o versículo 7, tem uma mensagem para nós meditar nela. Junto, meus irmãos, que vai falar de dízimo. Vai falar sobre o dízimo, esta mensagem. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia! Uma palavra correta, certa de Deus, para nós meditar, para o nosso coração entender qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida. Se Ele precisa de nós, ou se é nós que precisa dele. Se é nós que serve a Deus, ou se é Deus que nos serve. Isso é bom nós ter esses entendimentos, meus irmãos. Veja bem Paulo falando aqui, para nós contribuir conforme está no coração. O que quer dizer contribuir? É dar, é ajudar, é socorrer, é fazer aquilo que a gente vê com os olhos. O coração sente se a gente deve fazer ou não, se pode ou não. Esse sentido está na nossa mente, no nosso coração, e Deus se agrada disso. Como foi para Paulo localizar essa mensagem tão linda que estamos falando aqui da nova aliança? Paulo trabalhava para a nova aliança. Paulo pregava para o gentio que somos nós. A mensagem nossa está em Paulo, nas cartas paulinas. Mas ele pegou lá da velha aliança. Porque a velha aliança era a sombra da verdadeira que ainda vinha. Aqui no livro de Deuteronômio 15, o versículo 7, foi por aqui que ele se inspirou nesta palavra. Diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerá o teu coração, nem fechará a mão a teu irmão pobre. Aleluia. Isso aqui era Moisés falando com o seu povo naquele tempo. Paulo aproveitou essa mensagem e transferiu ela para cá, dizendo que é para nós contribuir. Lá está dizendo que quando tivesse alguém pobre no meio daquele povo, não era para fechar o coração, endurecer, nem fechar a mão para aquela pessoa. É o mesmo sentido da palavra que hoje. Hoje a palavra é nossa. Se há alguém perto de nós, necessitado, precisando, sofrendo, atrás de um socorro, não tem. É o direito nosso, é olhar para aquela pessoa e o coração consulta se a pessoa pode socorrer ou não. Porque se puder socorrer e não socorrer, está pecando. Agora, quando não pode socorrer, meu irmão, não tem condições, Deus está sabendo. Deus está vendo que a pessoa não tem como fazer. Então, esta pessoa não perde a sua bênção. Porque Deus conhece o interior. Assim como Ele conhece o exterior também. Então, Ele sabe quem faz ou quem não faz. Quem está fazendo com alegria ou quem não está. É o que está falando. Deus se agrada daquela pessoa que dá, que faz com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade. Hoje, nesse lugar que nós estamos falando, falei que é de dízimo, hoje alguém está num lugar pagando um dízimo que não existe, aleluia, porque não tem o conhecimento da palavra. Mas eu garanto a você que me ouve, a maior parte do povo que paga dízimo, ele paga por uma obrigação, com medo, ele paga com tristeza, não com alegria, tá, meu irmão? Porque ele faz aquilo por quê? Porque até hoje essa pessoa não discerniu o que é certo e o que é errado. Porque o dízimo acabou, não existe mais. Dízimo era da velha aliança. Quem foi que criou o dízimo? Foi o próprio Deus, que usou Malaquias para trazer o dízimo, para cobrar o dízimo do agricultor.
O que era dízimo? Era a 10ª parte do produto do campo que o agricultor tinha. O agricultor tinha plantio, então Deus ordenou que o agricultor trouxesse 10% do que tinha para depositar na casa que tinha dentro do templo de Salomão. Chamava-se a Casa do Tesouro. Tá vendo, irmão? Casa do Tesouro é o lugar, como eu falei, dentro do templo de Salomão. Ali depositava o produto do campo. Para que fazer isso? Para sustentar os levitas que cuidavam do templo. Esses levitas não podiam fazer outro trabalho. Era só aquilo. Então eles não tinham como se manter. Aí Deus ordenou que o povo ajudasse com alimento. Dízimo era alimento. Sempre foi. Nunca foi dinheiro. Então os agricultores traziam do campo e depositavam ali. Quantos levitas precisavam daquilo? Era todos levitas? Não, não era, irmão. Era só os que cuidavam do templo. Só eles também que podiam receber. E só quem podia dar, só o agricultor. Não vinha dízimo de outra parte, era só dali. E isso acabou, não continuou. Acabou porque derribaram o templo, quebraram o templo nos anos 70. Não teve mais templo. O templo passou a ser nós agora, hoje. Acabou-se o templo de Salomão. Acabou-se os levitas. Levitas saíram, cada um cuidar da sua vida. Não teve mais templo para eles cuidar. E aí, com isso, acabou o dízimo. Mas, voltando aqui na história do dízimo, quando Deus disse, quando Malaquias falou para os agricultores, se eles trouxessem o dízimo, Deus abria a janela do céu e derramava a chuva de bênção na terra, molhava a terra, para a terra produzir mais. Era essa a promessa da prosperidade do dízimo, era isso. A terra molhada ela produzia mais. Se os agricultores não trazem o dízimo, o que acontece? Deus então suspendia a chuva, não chovia. A terra endurecia, secava, não produzia. E outra coisa, Deus então deixava o gafanhoto então invadir a propriedade, a lavoura dos agricultores. Então o inteligente dos pregadores hoje, ele diz que se o elemento não der o dízimo, tem 4 espíritos imundos que vai na casa da pessoa. Eu vi falar muito isso, irmão. Eu tinha medo. 4 espíritos, o devorador, o cortador, o destruidor e o migrador. Esses 4 espíritos atacam a pessoa que não dá dízimo hoje. É o que ele fala. E não é espírito, não é gafanhoto, irmão. Era o gafanhoto que comia o plantio do campo. E se o gafanhoto comia a erva do campo, ela não produzia. Era isso que Deus dizia. Então, se o agricultor trouxesse o dízimo à casa do tesouro, ia derramar chuva de bênção, ia molhar a terra, e a terra ia produzir, e ele repreenderia o devorador, que era os gafanhotos. E a pessoa, porque não entende, é ensinado dizendo que é demônio que vai na casa da gente. Eu vi muito falar isso. Hoje Deus abriu meus olhos, eu agradeço, meu Deus, que me acordou a tempo ainda, para eu mostrar também o pouco de que eu entendo para os meus irmãos. Dízimo não existe na nova aliança, tá, meu irmão? Nós estamos falando de Paulo, dizendo para contribuir, conforme está no seu coração. É essa atitude que eles trazem como dízimo. Eles pegam essa mensagem e dizem que a contribuição é para a igreja. E a palavra diz que é para contribuir para o necessitado, para aquele que não tem, que está passando por dificuldade, por luta. O que precisa, meu irmão? O sofredor, o pobre, o caído, o desviado, essas coisas assim. É essa pessoa que nós temos que ajudar. É para essa pessoa que a gente tem que contribuir conforme está no coração. Falei agora. O olho vê, o coração examina a nossa condição, se pode dar ou não. Se pode fazer ou não. Agora, se não faz, como eu já falei. Se não faz, pode, mas não faz. Está pecando. Está errando na presença de Deus. Está perdendo com Deus. Mas quando a gente faz com alegria, faz de coração, porque pode fazer, aí está fazendo certo pela palavra de Deus. Agora, quando dá para esse lugar que chama igreja, a pessoa está pecando, está errando, porque está dando para o lugar errado.
Jesus não mandou fazer igreja, meu irmão. Jesus fez a igreja dele. Existe uma única igreja hoje, que é a de Jesus, que só é vida, que somos nós que somos dele. Nós somos a igreja de Deus. Essa igreja não precisa de manutenção. Não precisa de luz para iluminar, que Jesus é a luz da igreja, a luz do mundo. Não precisa de água, como diz que tem que ter dinheiro para pagar luz e água. Não precisa de água, porque Ele é a água viva. Aquele que beber desta água jamais terá sede, porque esta água jorra para a vida eterna. Está vendo, irmão? Como nós vivemos enganados, como nós estamos perdidos por não conhecer a palavra de Deus. Não existe dízimo, nunca existiu dízimo como o dinheiro. O dízimo que tinha naquele tempo, já vou pela segunda vez repetindo. O dízimo era alimento para alimentar os levitas. Hoje não tem mais dízimo, irmão. A graça é de graça, como Jesus falou. Recebeu de graça, de graça. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Então, irmão, precisa nós ter esse entendimento, para nós não viver enganado. Estamos ajudando quem não precisa. Isso contraria a Deus, irmão. Nós temos que ajudar o necessitado. Os 2 mandamentos falam isso. Existem 2 únicos mandamentos na palavra de Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Não tem outro semelhante a esses. Quando nós amamos o próximo, quando nós damos para aquele que precisa, quando nós ajudamos o que não tem, irmão, quando nós socorremos o que está caído, o desvalido, nós amamos o nosso próximo, nós estamos dentro da vontade de Deus. Aí a bênção, irmão, é garantida para esta pessoa. Procure fazer isso, meu irmão, daqui para frente. Procure ajudar o seu próximo. Se preocupe com quem não tem. Esqueça esse nome, irmão, de igreja, porque você é a igreja de Deus. Você que é a casa de Deus, meu irmão. Vai para aquele lugar, se for, não é pecado. Se der para lá, não é pecado. Mas é para dar para quem precisa, irmão. É para ajudar quem não tem. Que foi que Jesus falou? Dai comida a quem tem fome. Jesus não mandou dar comida para quem está com a barriga cheia. Dê comida para quem tem fome. Ajude quem precisa, não é quem não precisa. Abra seus olhos, meu irmão. Entenda bem a palavra de Deus. Procure estudar a Bíblia comigo. Eu estou estudando ela, meu irmão. Nunca entendi como eu tinha vontade de entender. Mas eu continuo com ela. Quanto vida Deus me der, condições. Eu estou com a Bíblia, tentando trazer a mensagem correta para o nosso coração. Quer contribuir? Contribua conforme está no teu coração. Quer ajudar? Ajude quem precisa. Dê para quem não tem. Socorro que está caído, levante. Procure amar uns os outros, irmão. Quando nós fizer isso, a bênção é garantida por Deus para a nossa vida. Procure fazer daqui para frente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Queridos, Deus é com vocês. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho que vocês têm com a palavra de Deus. E pelo respeito que vocês têm pelo seu irmão. Que eu tenho prazer que meu irmão seja livre e liberto. Conheça a cada dia melhor a palavra de Deus e viva a sua vida com Cristo. Quando quiser orar, entre no quarto e fale com Deus lá no quarto. Quando quiser amar a Deus, ame a Deus em espírito e em verdade. Essas pessoas, meu irmão, é que Deus está em busca desse povo para seus adoradores. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, com essa mensagem.